Glória a Deus. Como é que os irmãos para a paz do Senhor? Amém. Glorificar a Deus pela vida do filho gente, da família Isaías ali, nessa oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos, segundo a Deon, abrir vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Deus tem uma palavra para nós nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. E essa palavra vai não sair como nós queremos, mas sair mais adequado e treino, mesmo que esteja gosto de verdade. Aleluia. Todos acharam? Amém. Irmão, primeiramente vou ler até o versículo 3. Aí depois vou estar lendo até o versículo 14. Por etapa, tá bom? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me disse: sai no Espírito e saí no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me disse: passa em volta deles, que era muito numeroso sobre a face do vale. E eis que estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, porventura viverá destes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Glória a Deus. Pode sentar glorificando a Deus. Eu peguei o tema dessa mensagem que diz: o Espírito é vida ao que já está morto. Vemos nesses primeiros 3 versículos que nós lemos que Ezequiel foi levado pelo Espírito do Senhor. Isso é a visão que Deus deu para Ezequiel. Não era a visão, era a visão futura. Que aquele povo, se não se voltasse para ele estava morto. E por que Deus deu essa visão para Ezequiel? De um vale, de um cemitério. Eu vou ler aqui no versículo 50 em Romanos, no capítulo, está aqui em Romanos, no capítulo 6, e o versículo é o 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando Deus leva Ezequiel para esse vale, era um vale futuro daquele povo, porque o povo ele estava sem esperança, o povo estava sem esperança e sem vida, porque ele estava numa terra de estranho, sendo como é que se chama? Sendo maltratado, porque era um povo próspero, era um povo de grande prosperidade, mas por a sua desobediência, Deus os entregou às mãos dos amorreus. E o profeta Ezequiel, ele era um profeta, ele era contemporâneo de Daniel e de glória a Deus, aleluia, de Daniel, e ele profetizava no rio, na beira do rio Quebar, e Daniel vivia na corte do rei. Quando Deus chamou Ezequiel, se nós ver, pelo tempo que o povo passou cativo, Deus chamou Ezequiel no 30º ano, no 10º mês. E ele mostrou tudo para Ezequiel, o que estava acontecendo e por que aquele povo estava sendo por aquilo. Até o capítulo 37, Ezequiel
até o 32, 33, Ezequiel, ele só pregou a lamentação para aquele povo. Agora, Deus chama Ezequiel para quê? Para profetizar a restauração de Israel. Agora vamos ver, irmão, o versículo 4 até o 6, que diz assim: Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E disse-me, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor, Jeová, a este osso, eis que farei entrar em vós o Espírito e viverá. E porei neus sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e viverá, e saberei que eu sou o Senhor. Vou ler outro versículo aqui também, irmão, que se encontra no Salmo 32, verso 8. Deus instruiu Ezequiel, e assim: instruí-te-ei e ensinarei-te-ei o caminho que se deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Ezequiel está sendo instruído, está sendo guiado e seguido pelos olhos do Senhor. Quando Deus instrui a um profeta, um ser humano que está dentro do propósito de Deus, o que ele falar, Deus vai cumprir, vai fazer, porque ele está dentro do propósito de Deus. Vamos ver aqui, eu estou vendo, dentro desses 14 versículos, vamos ver 7 vezes a palavra profetiza, 4 vezes profetiza, 2 vezes profetizei, e uma vez estava profetizado. Quando Deus falou com Zé que ele está sendo instruído, aí, aquele povo, agora vamos ler, irmãos, do versículo 7 até o 10. Agora, Ezequiel começa a trabalhar, a fazer o que Deus instruiu ele a fazer. Então profetizei como me deu o Senhor ordem. Deus ordenou. Deus não pediu, Deus ordenou a Ezequiel. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei e eis que crescia nervos sobre eles, cresceu carne e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia nele espírito. Glória a Deus. A ordem que Deus está dando à igreja nessa tarde, profetizar. Profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre o seu filho. Você acha que às vezes está na droga, mas profetiza. No tempo de Deus vai restaurar o seu filho, restaurar o seu casamento, restaura a sua família, que você tanto deseja estar na presença do Senhor. Muitas vezes, como a diaconisa falou aqui, nós não temos paciência de esperar no Senhor. A nossa ansiedade tira nós do nosso propósito, não quer fazer com a nossa própria vontade. Mas quando nós esperamos com paciência o nosso Criador, Ele vai fazer tudo conforme a vontade dele. Eu vou ler mais o que eu escrevi aqui. Diz: o nosso Deus tem vida para quem o busque, através da sua palavra, transforma todos que entregam a Cristo Jesus. Mesmo que você esteja morto espiritualmente, há uma promessa para quem se arrepende e se entrega ao Senhor. Isso é a promessa de Deus para nós. Nós estamos aqui em uma obra
ordem do Senhor? Que é a ordem que Deus está dando? Profetizar. Profetizar sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que nós amamos. Até uma pessoa que nós vê na rua, nós temos que profetizar sobre a vida dele, para Deus restaurar. Agora vamos ler. Vou ler aqui o versículo 10, não, do versículo 11 até 14. Deus vai falar. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. O que Deus está dizendo para Ezequiel? E eis que disse, e aqui já não é Ezequiel, aqui é o povo falando: os vossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, aqui Deus fala: portanto, profetize e diz-me: assim diz o Senhor, Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei abrir as vossas, abrir o sepulcro, abrir a vossa sepultura. O povo meu, e vos estarei, e terei a terra de Israel. Sabendo que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vós fizer subir os vossos espíritos. Mas o espírito é subir ao povo meu. Porém em vós o meu espírito, e me verei e vos porei na vossa terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Quando aqui no versículo 14, Deus diz: eu porei o meu Espírito, esse aí era o Espírito Santo de Deus, que Deus está colocando no seu povo. O tempo da restauração, que Deus está restaurando o seu povo, tirando que ele entregava eles na servidão, e eles estavam perecendo por quê? Por falta, não era por falta de consciência, mas por desobediência a Deus. Nós vamos voltar um pouco aqui no Ezequiel, capítulo 4, 6 e 7. Quando Deus chama Ezequiel, ele manda Ezequiel deitar por 390 vezes ao seu lado esquerdo, 390 dias no seu lado esquerdo, representando, usando, cada dia um ano de Israel. Depois manda Ezequiel deitar 40 vezes ao lado direito, 40 dias ao lado direito, representando a iniquidade também do Judá. Deus mostrando para o profeta por que ele estava naquela situação. Porque muitas vezes nós estamos em situação, nós queremos questionar Deus, mas por quê? Por causa dessa obediência. Vamos ver quanto tempo o povo de Israel pecou contra Deus. E quanto tempo eles passaram na escassez, sendo escravo, como era considerado um povo forte, com Deus tirou do Egito, com mão poderosa, guiaram eles pelo deserto, quando eles passaram, deixaram o nome deles, um povo forte, Deus fazendo prodígio através de Moisés, depois que tirou Moisés, entrou Josué, mas quando entrou a terra prometida, eles esqueceram do Deus que fez tudo aquilo. E por isso Deus os entregou na mão dos inimigos. E muitas vezes Deus fala com nós através da profecia. O que é que nós fazemos? Nós ignoramos. Por que ignoramos? Porque nós, às vezes, só quer ouvir coisas boas, não ter paciência de esperar o Senhor no tempo dele nos abençoar, porque a nossa bênção já está preparada. Está nos preparando nós para receber nossas bênçãos. Mais um versículo também que se encontra aqui, é fala de profecia. Se encontra no versículo do 1 Tessalonicenses, o capítulo é o 5, versículo 20. Não desprezei as profecias.
O que é que Paulo está dizendo aqui? Mostrar para vocês. Assim, guiava também para Ezequiel. E Ezequiel profetizava para aquele povo não desprezar as profecias. Isso aí para nós hoje também. Para nós hoje também. Por quê? Nem toda profecia que nós ouvimos, ou que profetizaram sobre nós temos que examinar as Escrituras, saber que está retamente conforme a palavra de Deus. Se está vindo de Deus ou se não é engano. Mas se for de Deus, você tem que receber e esperar o tempo se cumprir. Mas quando Ezequiel aqui no versículo 14, que ele diz assim, Deus falou, eu porei em vós o meu Espírito, já é o Espírito Santo de Deus, Deus porém sobre eles, porque ele já está no Espírito de vida. Então, nós temos o Espírito de vida, mas muitas vezes estamos mortos espiritual, porque estamos vivos pelo fôlego de vida que Deus nos deu. Mas o Espírito de Deus não está sobre nós, porque estamos vivendo pela a graça de Deus, vivendo aí até um tempo que Deus dá uma oportunidade para nós se arrepender, voltar para Ele, ou ouvir e entender o que Deus tem para nós. Quando Deus instruiu Ezequiel, no capítulo 4, e ele foi. Quando no versículo 7 em diante, Ezequiel começou a trabalhar, profetiza. Quando ele estava profetizando, já veio o rebuliço. Quando você está aqui na igreja, orando pelos seus filhos, orando pelo seu marido, orando pelo seu trabalho, orando por qualquer pessoa que Deus colocar no seu coração, vamos ver que vai ter um rebuliço. Mas é Deus fazendo esse rebuliço. Quando Deus tem rebuliço, todos os ossos estão se juntando. E ali que vamos ver que todos se juntaram nos seus lugares, porque Deus está juntando aqui também. Ezequiel só era um profeta do canal de bênção. Assim somos, cada um de nós estamos aqui. Se nós profetizar coisas boas na vida daqueles que nós amamos, mesmo se a pessoa que não conhece, vê naquele perecendo, se nós profetizar com fé, vai acontecer. Às vezes nós estamos aqui tem poucas pessoas, mas cada um de nós tem um problema. Nós vimos aqui buscar em Deus, esperar nele, entregar para ele guardar. Porque quando eu entrego na mão do Senhor, ele vai guardar. Nós temos que entregar, confiar que ele vai guardar. E no tempo dele vai trazer. Se você de volta, está na droga, se desviou, que muitas vezes nós temos filhos se desviando do Senhor, e a grande batalha que nós temos que travar contra o mal, clamando a Deus para Deus trazer de volta. Porque eu já passei por isso. Você levantar de madrugada, sem saber o seu anda, que muitas vezes na minha casa, eu não quero dizer que sou de oração, mas muitas vezes na minha casa de dia, eu muito amor, pego um pastoral, clamando pela vida da vida, pedindo que Deus guardasse. Não orei para ele de volta, orei para Deus guardar. Porque no tempo de Deus, eu sei que Deus traz de volta, porque Deus tinha falado dentro da igreja, e ter paciência, esperar o Senhor, que o tempo dele traz de volta. E ele trouxe, se cumpriu na minha vida. Assim como cumpriu na minha vida, que todos são falhos, eu sou falho, muito falho na presença do Senhor, se cumprir na minha vida, vai cumprir na vida de cada um que está aqui, falando que é sofrido, para Deus trazer de volta, vamos crer e pedir para ele guardar. Que nós não estamos no mundo, irmão, só a misericórdia de Deus para nos guardar, só a misericórdia de Deus para nos guardar, porque por nós mesmos, uma folha seca, onde o vento está, ele leva, onde o vento está, ele leva nós. Mas quando Deus guarda, ele guarda. Ele traz a oportunidade para nós se arrepender. Como a Deus mostrou para Ezequiel, para aquele povo, o futuro daquele povo, se não se arrependesse. Mas Deus deu a oportunidade, Ezequiel profetizou, restaurou o povo dele que ele amava. Porque Deus, o desejo maior de Deus é que nós volte para Ele, que nós estamos no mundo, que nós façamos a vontade dele. Como Jesus falou, não foi eu, vocês que escolheste, mas sim eu que escolhi por nós. E vendo esse texto aqui, o que Deus ordena a nós? A profetizar. Não sei o que você está passando,
Mas só que Deus diz para você, profetiza na vida do seu filho, do seu familiar, que nós vemos, irmão, que o tempo está próximo. Nós somos escolhidos por Deus. E tudo que Deus dá para nós, quanto mais Ele dá, mais Ele cobra. Se Deus deu a nós poder, se Ele deu autoridade para você de profetizar, profetize. Se Deus lhe deu o dom de louvar, louve. Não importa onde você esteja. Ezequiel não estava na terra dele, não. Ezequiel estava cativo na terra dos caldeus. Os caldeus. Mas Deus foi lá, mostrou para ele tudo. E ele foi e fez a vontade de Deus. Se assim nós entrássemos num vale de ossos sequíssimos, misericórdia, era aquele bando de ossos, aqueles dentes que não tinha dente, uns que não tinha, mas você corria logo. Mas quando você é levado pelo amor de Deus, irmão, Ezequiel, ele foi instruído e ele obedeceu. Ele disse: não, eu não vou profetizar, mas só a sua palavra eu profetizarei. Eu vou profetizar e eu vou correr por isso. Que às vezes a gente quer profetizar no nosso tempo e não é nosso tempo. Passou do capítulo 1 até 37, Deus destruiu Ezequiel. Mas quando Ezequiel viu tudo que Deus mostrou, ele obedeceu tudo que Deus falou, ele disse: homem está bom. Mandou profetizar e profetizou. E às vezes são as nossas vidas, às vezes nossas coisas. Eu entrei você vê Jesus hoje, amanhã eu pregar. Eu comecei a louvar para ele, não quero louvar, quero descer fogo do céu. Mas não é assim. Porque muitas vezes você prepara uma pregação bem, será assim. Não. Busque mais. Busque mais. Muitas vezes você prega, você prepara bem uma pregação, estuda, aí chega lá, assim, tudo que você estudou, que no momento você esqueceu. Mas porque Deus quer ser estude mais. Foi fraco na boca. Estude, busque mais. Insista buscando que um dia Deus vai usar como Ele quiser. Não como você quer, mas como Deus quer. Assim, é a vida de cada um de nós aqui. Todos nós somos importantes para Jesus, porque Ele fosse tinha escolhido. Cada um de nós, Deus escolheu para o ministério. Um louva a Deus, Deus usa para curar. Outro louva, Deus usa para salvar. E cada um tem o seu ministério dentro da obra do Senhor. Umas pessoas pregam, falam com a pessoa, muitas pessoas vêm para o caminho do Senhor. Aquela pregação tocou. E muitos pregam, quando está pregando, Deus mostra para ele que a pessoa tem que dar, vai dar a hora cura que Deus cura. E todos nós somos importantes. Um tem o dom de profetizar. Você quer ser profeta? Quer. Você quer passar com o profeta passa? Não. Senão, no versículo, capítulo 3, do versículo 9 em diante, no versículo 33, que Deus fala para Ezequiel. Deus deu Ezequiel uma atalaia. O que significa atalaia? Tudo que Deus mostrasse para ele, ele tinha que falar. Tudo que Deus mostrava para Ezequiel, eu tinha que falar. E muitas vezes, você vai falar a palavra dura. Você tem que falar. Porque se ele não falasse, Deus colava na mão dele. Deus colava nele. Se um justo pecasse, Deus tinha que falar para ele, para ele se arrepender. Por quê? Para ele se voltar para o Senhor. Se Ezequiel não falasse, o que aconteceu com Ezequiel? O sangue seria provado de Ezequiel. Se o ímpio morresse no seu pecado, na sua iniquidade, Ezequiel, Deus levantasse para Ezequiel. Ezequiel tinha que fazer o quê? Tinha que ir lá falar para ele. Se Ezequiel não falasse, ele morresse naquela iniquidade, Deus ia acabar Ezequiel. Se Ezequiel falasse, o que aconteceu? Ezequiel não era cuidado, porque ele tinha falado. Mas todas as vezes atrás da bênção tem uma oportunidade. Para todas as vezes. Um dia eu dei aqui a palavra lá em casa.
Depois eu vou fazer aqui a 33. Cheguei aqui porque eu estava na oração, para de campanha. E antes de eu falar o que tinha estudado, eu estou uma missionária. Jesus, se confirmou a palavra. Por quê? A missionária falou que ela já vinha cobrando dela. E ela não queria falar, mas ela, como é uma profeta de Deus, sabe o que Deus quer dela, o que ela vai pagar se ela falar. Ela falou uma pessoa aqui muito forte, né, que deu o recado que Deus tinha mandado, e disse assim: obrigado por você confirmar a mensagem que você teve. Não era uma pregação, assim, mas sim só uma oportunidade que Deus me deu. Pois é que é o 33, 9. Pois é que é o 33, 9. Vou aqui para a gente ver. Por quê? Porque a palavra de Deus é confirmada. É confirmada através dos seus filhos. Deixa eu ver se eu escrevi. Se divertir no íntimo do seu caminho, para que ele se converta e ele não se ele não se converter do seu caminho, ele se morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Viu? Senão livrará a alma dela. Vai levar sempre, porque ela é profeta corajosa. E Deus dá estratégia. Sabe o que Deus dá estratégia? Você vai ver em 2 Samuel, capítulo 12. O profeta Natan foi. Deus deu estratégia para o profeta Natan e falar para Davi. Natan começou falando que Deus falou para ele. Davi se condenou, o Senhor merecia ser morto. Natan disse: "Senhor, é você." Deus dá estratégia para o profeta. Não adianta. Deus dá estratégia para ele. Mas, como eu falei aqui, a profecia tem que ser examinada. Saber que é um profeta. Não vai estar caetando em profecia do TikTok para lá, não. Não. Porque aí você não quer ser um profeta. Muitas vezes você sabe que no TikTok para ouvir ver aqui de profecia, não. Deus não te dizer. Dizer o quê? Você está lendo a palavra, você está na casa de Deus, tem vários profetas que usam para falar com você. O profeta fala com você. Obedeça, espere, paciência. A irmã Eza falou para mim, paciência. A irmã Thaís falou para mim também, espera, não é para o seu braço. Passou poucos dias, vi um rapaz ali, que a profecia tem que ser combinada. Foi assim. O autor falou aqui, outra falou ali, o mesmo tipo. E diz usa outra pessoa. Tinha saído do apartamento, com um rapaz aqui no fundo, começou a conversar com ele, deu um pão dele, e ele disse: falou, Senhor, você é quente? Sou. Você está triste? Eu sei por quê. Porque não está todo na presença. Se preocupe não. Para não só. Deus vai trazer de volta. Não sei como, mas vai trazer. Aí eu disse, terceira vez, Deus está confirmando a palavra. Aí eu fiquei pensando, ele falou, com a entrada da igreja, eu comecei a falar, e usaram também a coisa. E não só ele também, Deus também falou para a Maria, a esposa também. Eu vou perder a aflição, não ter tempo de permanecer vivo, com o Senhor, confiando. Às vezes nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? Da hora que a gente fica estressado, perde a paciência, mas depois a gente volta de novo, porque nós seres humanos somos assim, todo mundo corrupto, né? E a gente tem hora que a gente, será se cumprir o que Deus falou? Mas depois a gente volta, não vai acontecer, se Deus não vai acontecer na vida, vai estar passando também. E isso, isso aí para cada um de nós estamos aqui. Esperar com paciência. Aquela irmã que pegou aqui sábado atrás da vez, uma mulher de Deus, pregar o Evangelho na
seu esposo passou 10 anos na cachaça. Ela falou, vou chegar a voltar dele. E ela orando. É fé e perseverança. No momento certo, você nem espera que está aqui. Depois de falar para mim, porque é por isso que nós temos que perseverar. Perseverar na presença do Senhor, porque lutas só vão ter, mas Deus é maior para nos honrar no tempo dele. E seja a promessa que Deus tem na sua vida, é resgatar a sua vida. Meu maior desejo é ter minha família, toda a minha família salva no Senhor. Tem promessa, mas não é o meu tempo. Eu não tenho Deus. O que tem que fazer? Permanecer, ficar sempre em oração e clamar na misericórdia de Deus, guardar aqueles que querem pelo mundo, que Deus não deixa Satanás ser para a vida, que venha salvar cada um deles. E muitas vezes, que vem a eternidade, dentro daquela eternidade a pessoa se converte e morre. Deus salvou. Eu agradeço a minha oportunidade. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para dizer para a igreja.